Gente, eu sei que eu tô super atrasada pra falar desse assunto. Eu já tinha gravado um vídeo sobre a nova adaptação da Odisseia, aí eu tive problemas com a filmagem. Nesse meio tempo chegou esse meu novo microfone aqui, então eu decidi regravar. Mas não tem problema, porque na verdade eu queria usar essa nova adaptação do Christopher Nolan como desculpa para tratar de um outro tema que eu acho muito legal e que eu já estudo faz algum tempo, que é essa comparação entre gêneros literários, mais especificamente o gênero do romance. Eu já vou explicar como é que isso se conecta com esse novo filme da Odisseia. Seja bem-vindo, se você ainda não me conhece, eu sou Bárbara Helena Andrade, eu estudei literatura na Inglaterra, em Oxford, hoje eu faço um doutorado nos Great Books, então aqui no meu canal você vai encontrar um pouquinho de tudo que tem a ver com literatura. Eu queria tratar desse filme porque eu acho que ele oferece um exemplo muito interessante de como uma adaptação pode alterar significativamente a história. Eu não quero entrar no mérito das polêmicas do filme, do casting, dos atores, essas coisas, e eu vou, na verdade, reler a Odisseia com um grupo de estudos daqui a alguns meses. Eu acho que é nesse momento que eu vou ter mais repertório, mais propriedade para falar também sobre detalhes da história que de fato não foram bem retratados no filme. E eu concordo que há muitos exemplos disso. Mas eu já queria avisar que eu gostei dessa adaptação, eu gostei do filme, eu recomendo que as pessoas assistam a ele. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Eu queria começar lendo para vocês um trecho de um ensaio escrito por um crítico literário chamado George Lukács, que se chama A Teoria do Romance. Ele diz assim: felizes são as eras, quando o céu estrelado é o mapa de todos os caminhos possíveis, eras cujos caminhos são iluminados pela luz das estrelas. Tudo nessas eras é novo e contudo familiar, cheio de aventura e contudo próprio delas. O mundo é vasto e contudo é como um lar, pois o fogo que queima na alma é da mesma natureza essencial que as estrelas. Enfim, ele continua de forma bem poética. O que é que ele está descrevendo aqui? O mundo do épico. Então, o George Lukács, ele faz uma análise do romance, primeiro comparando ele com o gênero literário da epopeia. Então, o que é que ele evidencia aqui desde o início? Que o gênero da epopeia é um gênero que se manifesta, que é um reflexo de um mundo no qual todas as nossas ações, todos os acontecimentos têm um sentido transcendente. Então, é um mundo regido pelos deuses. O herói épico, ele não faz nada em vão, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, tudo foi direcionado por algum deus, foi orientado pela deusa Atena, por exemplo, como a gente vê na Odisseia. Inclusive, essa edição que eu estou mostrando aqui é a do Richmond Lattimore, que é, enfim, é em inglês, para quem lê em inglês. Apesar de ser em inglês, ela é escrita em prosa, então eu acho ela mais acessível do que traduções em português em verso. Mas eu já pedi pelo correio a tradução do Carlos Alberto Nunes e eu vou usar essa nas próximas leituras. Enfim, por que é que eu trago isso aqui? Porque quando eu fui assistir a Odisseia no cinema, me chamou muita atenção de que o Odisseu retratado nesse filme ele destoa bastante de um herói épico, justamente por isso. Ele tem momentos de conflitos interiores, ele fica em dúvida, ele não sabe o que fazer, ele é carregado por uma grande culpa pelo que ele fez na Guerra de Troia com o cavalo de Troia. E eu não digo que não haja nenhum espaço nos épicos para uma exploração interior dos personagens, mas essa exploração é muito limitada, justamente porque os heróis não precisam analisar as próprias ações da forma que um herói do romance faria, por exemplo. Então, o que acontece no romance? Que é o meu gênero literário preferido, por isso que eu queria falar a respeito disso aqui. No romance, se perdeu essa visão transcendente do mundo. Então, é um mundo secularizado. Não há deuses, nem mesmo um deus que rege a humanidade, que rege os acontecimentos. Na verdade, tudo é tomado por uma grande aleatoriedade, uma grande indiferença, e cada indivíduo precisa buscar o sentido da sua vida por si mesmo. É por isso que no romance nós vemos esses grandes monólogos interiores, essas explorações hesitantes. O romance, ele é próprio, ele manifesta essa visão de mundo secularizada, hesitante, em constante dúvida sobre aquilo que se faz e o sentido daquilo que se faz. E isso é interessante porque, se a gente for comparar novamente com o épico, o herói épico
não se trata tanto de um indivíduo. Então, quando a gente acompanha o Odisseu, não se trata tanto do personagem Odisseu com suas complexidades interiores, suas características, seus traços físicos e interiores, porque ele carrega uma missão que transcende a sua vida interior, a sua vida pessoal. Porque justamente todas as suas ações terão consequências não só num núcleo familiar limitado, mas numa nação. O Odisseu precisa voltar para casa não só porque sua esposa está com saudade dele, mas porque ele precisa restabelecer a justiça e a ordem em Ítaca. Ele precisa fazer aquela purificação da casa dele de todos aqueles pretendentes para conseguir restaurar essa justiça. Um herói do romance, ele não tem esse interesse em restaurar a justiça a nível social. Ele precisa simplesmente encontrar o próprio caminho. Então, quando eu assisti a essa adaptação, me chamou a atenção justamente isso. O Odisseu, ele parecia mais um indivíduo pós-moderno que não tem certeza daquilo que ele faz. E isso fica evidente no fato de que os deuses são muito minimizados nessa adaptação. Então, a gente, claro, há menção de Poseidon, há menção de Atena, mas Poseidon nem aparece, aliás, nenhum dos deuses aparece com exceção de Atena. Claro, tem a Calypso, mas eu digo entre essas divindades que realmente regem a narrativa, normalmente nas epopeias, somente Atena está presente, mas ela é quase como uma memória traumática de guerra. Não dá para ter certeza se ela de fato está ali com Odisseu ou se ela aparece na sua mente devido a essa culpa que ele sente pelo que aconteceu em Troia. Então veja que essa minimização dos deuses já aponta para o fato de que essa é uma narrativa muito mais moderna. É como se Christopher Nolan quisesse fazer um paralelo do Odisseu com o homem moderno. É alguém que não tem certeza do que faz, que não vê uma razão superior tão clara, que por isso precisa procurar respostas por si mesmo. Ele não tem ninguém dizendo o que ele deve fazer. A Atena, inclusive, aqui, ela não dá direções muito específicas, ela não dá ordens e orientações como ela faz no texto de Homero. Ela dá sugestões, ela fala algumas frases de efeito e o Odisseu quase que tem que interpretá-las à sua maneira. Esse crítico literário, George Lukács, que eu mencionei, ele chama o romance de a epopeia em um mundo abandonado por Deus. Eu acho que essa é uma noção muito interessante, porque é isso, né? O gênero do romance, ele traz uma visão de mundo secularizada. Vou ler para vocês mais uma frase aqui do Lukács. Ele diz: a epopeia dá forma a uma totalidade de vida que é arredondada de dentro. Já o romance procura, ao dar forma, descobrir e construir a totalidade da vida ocultada. Assim, a intenção fundamental que determina a forma do romance se objetiva como a psicologia dos heróis do romance. Eles são buscadores. Então, o herói do romance, ele precisa buscar um sentido que está oculto no ordinário. Ele não recebe sinais divinos que explicam o porquê das coisas. Ele precisa navegar e se debater com a vida que parece estar carregada de acontecimentos sem sentido e de fato são naquele mundo. Bom, dito tudo isso, eu gostei sim do filme porque eu acho que é muito positivo que nós tenhamos bons diretores usando bem da arte para nos trazer esse mundo que é tão distante do nosso, né? Não é? Imagina que legal, assim, as pessoas lotando os cinemas para assistir a um filme que é inspirado numa história de milênios atrás. Eu acho isso muito legal. E no mínimo, no pior dos casos, ele vai incentivar pessoas, talvez despertar uma curiosidade a que as pessoas busquem essa narrativa e busquem lê-la no original. É claro que há também esse risco, né, de que uma vez que se adapta um grande clássico com essa visão mais modernizada, as pessoas podem perder a essência da história. E eu escutei muitos comentários de estudiosos alertando ao fato de que, de fato, essa adaptação removeu grande parte da essência da Odisseia. Mas eu diria que esse é um risco que se corre em todas as adaptações. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a adaptação do Morro dos Ventos Uivantes. Eu, inclusive, disse nesse vídeo que uma adaptação pode alterar uma obra original de forma muito, muito drástica. Mas ainda assim ela pode fazer isso de forma positiva. Não foi o caso nesse filme do Morro dos Ventos Uivantes, eu detestei. Porque ela mudou o argumento da obra, mas
empobreceu esse argumento, empobrecendo e não enriquecendo. Ela virou um filme pornô sem nada para agregar. Agora, há outras adaptações que podem enriquecer a obra, e eu sempre uso Shakespeare como exemplo disso. Quando ele escreve Romeu e Julieta, que não é uma narrativa inventada por ele, e sim uma história que já era conhecida, que já tinha sido recontada algumas vezes, o Shakespeare mudou totalmente a narrativa do texto base que ele usou, que foi a adaptação do Arthur Brooks. Então, naquela adaptação, era para Romeu e Julieta serem símbolos das consequências da desobediência aos pais. Eu acho que Shakespeare vai muito além disso, ele torna Romeu e Julieta personagens muito atraentes, muito complexos e que nos fazem torcer por eles. Nós gostaríamos que eles ficassem juntos. Então ele acaba mudando, alterando o argumento da obra. Mas, como eu disse, Shakespeare, ele foi Shakespeare. Eu não vou comparar Shakespeare com Christopher Nolan. Inclusive, quando eu conversava sobre isso com um amigo meu, professor, o Jean Guerreiro, ele me perguntou assim, tá, Bárbara, mas o Christopher Nolan agregou alguma coisa? De que forma esse filme enriqueceu a nossa leitura da Odisseia? E eu diria que, de fato, acho que além da grande beleza cinematográfica que ela proporciona, que enriquece o nosso imaginário, que nos ajuda a entender melhor o contexto. Para mim foi muito bacana ver o Ciclope, eu gostei muito daquela cena, as sereias também. Bom, além disso, eu não sei se ele nos ajuda a compreender melhor a obra, mas esses pontos de atenção que o filme levanta, pelo menos nos ajudam a refletir mais sobre a obra. Então, aqueles que já leram a obra conseguem fazer esse paralelo e talvez essas mudanças drásticas nos auxiliem a enxergar melhor pontos que nós não tínhamos percebido na obra de Homero. Então, bom, é isso. Esses são meus comentários. Eu gostaria muito de saber o que é que vocês acharam, seja do filme, seja do livro, se vocês já leram, se vocês gostariam de ler. E eu queria deixar aqui também uma recomendação. Eu admiro muito o professor Dante Gallian, que já escreveu A Literatura como Remédio, no qual ele fala sobre a metodologia dos laboratórios de leitura. Eu me formei como coordenadora desses laboratórios e naquele livro ele conta tudo que está por trás dessa metodologia. Já nesse livro aqui, é próprio do Mando, ele tira 12 ideias que a gente pode extrair da Odisseia. E ele também usa vários outros clássicos da literatura para falar disso. Tem até uma dedicatória dele aqui. Recomendo que vocês conheçam o seu trabalho. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me ouvirem. Me contem o que vocês acharam e até a próxima.